Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecendo na fé, guiando o nosso coração para que possamos pedir a Deus que nos acompanhe sempre. 10 de agosto de 2023, nessa quinta-feira celebramos o dia de São Lourenço, diácono e mártir. Lembrando que mês de agosto é mês das vocações. Lourenço, diácono da Igreja de Roma, confirmou com o martírio sobre Valeriano, no ano de 258, seu serviço de caridade 4 dias após a decapitação do Papa Sisto II. Segundo tradição já divulgada no século IV, suportou intrepidamente atroz martírio na grelha, depois de distribuir os bens da comunidade aos pobres, por ele qualificados como verdadeiramente tesouros da Igreja. Foi sepultado no Campo Verano, na Via Tiburtina, em Roma, onde Constantino edificou a basílica que tem o seu nome, que é lembrado no cânon romano. Então, São Lourenço, dizem que ele foi morto na grelha. Chegou um determinado momento, ele disse para os torturadores: vocês podem virar que desse lado já está assado. Um homem que entrega a vida e daí encontra amor, ou humor no meio da morte. O evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 12, versículos de 24 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no mês da vocação, nós lembramos de diácono. Diácono significa servo, bem como diaconia significa ofício de servir. São Lourenço, hoje nós celebramos a memória de todos os diáconos. E temos no Evangelho, Jesus fala do grão de trigo, está falando primeiramente de si mesmo, depois fala da nossa obrigação também de produzir muitos frutos. A vida ela é sempre uma graça, um dom que Deus nos dá, que a gente vai tentando dentro das condições que nós temos, dentro do contexto que nós temos, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade existencial, a gente vai procurando dar um sentido e um propósito para ela. A gente pode viver simplesmente como um ser humano que funciona e a gente pode viver como alguém que quer construir uma história, construir uma vida e viver de um tal modo que a gente possa ser abençoado e agraciados por Deus. Quando a igreja faz memória desses santos do passado, ela está lembrando de gente que deu a sua vida, de gente que encontrou uma razão para viver, inclusive também uma razão para morrer. A gente sempre se pergunta, você seria capaz de morrer por qual motivo? Há algum motivo que você seria capaz de doar a sua vida? Na maioria das vezes, não. A gente quer que os outros morram pela gente, mas não a gente pelos outros. O Evangelho nos traz isso. Primeiro, Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus não está falando para multidões, não está falando para fariseu. Jesus está falando para quem o segue. Quem está ouvindo Jesus é alguém que está querendo segui-lo. É alguém que se coloca como discípulo dele e ele como mestre. Alguém que quer aprender dele. Por isso Jesus fala para os seus discípulos. Quando fala em verdade vos digo, significa que no Evangelho de João, todas as vezes que Jesus usa esta expressão, ele está alertando, escute o que vai ser falado porque é importante. É importante eu falar isso em nome da verdade.
Em verdade vos digo. No mundo em que nós somos sempre influenciados pelas fake news, pelas mentiras, pelas falsas notícias, e que todo mundo agora é dono da verdade, mas ninguém tem certeza de nada, a gente tem dúvida para todos os lados, então nós somos sempre iluminados e fortalecidos pela lógica de que em verdade eu preciso escutar Jesus. Em verdade eu preciso me apegar a alguma coisa e que ao me apegar a alguma coisa eu seja sustentado numa verdade, porque a verdade é aquilo que nos dá segurança. A verdade é aquilo que nos ilumina. A verdade é aquilo que nos deixa dormir o sono dos justos. Por isso, no exercício da fé, nós temos aí: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Jesus está falando já da sua morte e ressurreição. Jesus será enterrado como um grão de trigo, sepultado, e dali nascerá um ressuscitado. Esse é o processo da vida. Se tornar... A gente tem que morrer para muita coisa na vida, né? A gente tem que morrer para a infância para a gente virar adolescente. A gente tem que morrer para a adolescência para se tornar um adulto. Depois a gente morre como adulto para se tornar um idoso ou um velho. Depois a gente morre de vez aqui mesmo, na esperança de que a gente nasça na eternidade. Que a gente saia desse mundo do tempo e do espaço e a gente encontre uma realidade que é a realidade do mundo de Deus, que Jesus sempre disse, mas não temos a mínima ideia, mas sabemos que é um mundo de movimento. Não é um mundo estático, é um mundo de movimento, é um mundo de transformação, é um mundo de melhoria. E é muito interessante que o grão de trigo, ele produz trigo para alimentar o outro, e não para se alimentar. Essas parábolas de semente, de frutos, ela é interessante porque o fruto é para alimentar o outro, e não para se autoalimentar. Um pé de laranja não se alimenta de laranja. Um pé de trigo não se alimenta de trigo. E um pé de caju não se alimenta de caju. Se alimenta de outras coisas. O que produz de frutos é para um outro ser vivo. Um outro ser vivo que se alimenta disso. Por isso, essa lógica da vida de que é preciso cair, é preciso morrer para poder ressuscitar e produzir muitos frutos. Viu? Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se apegar à vida é pensar que basta a mim mesmo, né? O ser humano apegado à vida é o ser humano que basta a si mesmo. Eu me basto. Eu não preciso mais nada além de mim mesmo. Eu estou aqui, tá bom assim, não precisa mais. Nós vivemos esse contexto, nós vivemos essa realidade. Nós vivemos essa confusão de que a gente quer garantir a vida da gente, né? A gente quer garantir o meu bem-estar. É o ser humano que acha que o seu conforto pessoal é mais importante do que o próximo. O seu conforto pessoal é mais importante do que a miséria dos outros. Então não me importa a pobreza dos outros, importa o meu conforto. E que o mundo tem que viver em função do meu conforto pessoal e que se lasque os outros que não tem nada. Então a gente vai se deparando com essas realidades. Quem se apega à minha vida vai perder. Quem vive procurando só a si mesmo e acaba se perdendo. Todo ser humano egoísta, arrogante, que só pensa em si mesmo, acaba se perdendo na vida. Porém, aquele que perde a sua vida, que faz pouca conta da sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Você perde a sua vida aqui fazendo a vontade de Deus, você preserva a sua vida para a eternidade. Essas dimensões são muito interessantes. Salvar a sua vida quer dizer, me basta aqui mesmo, não quero mais nada além do meu conforto. Só que a gente acaba se perdendo. Mas quem gasta a sua vida pensando em fazer a vontade de Deus, fazer o bem, viver com dignidade, trazer para si os valores de Jesus Cristo nesse mundo e não vai se importar muito com a sua questão pessoal, essa pessoa acaba tendo a vida eterna. E isso que é muito interessante. Você irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará.
Por isso, nessa dimensão, que nós sejamos homens seguindo a Jesus e servindo Ele. Quem serve a Jesus através da igreja, Deus o honrará. Será uma pessoa honrada aos olhos de Deus. A gente aprende que a única coisa que a gente tem é uma honra. E que Deus abençoe a todos nós. E nos mantenha homens e mulheres honrados. Ou pelo menos homens e mulheres servindo a Jesus, na esperança de que Deus nos honrará. E nos abençoará e nos protegerá. Um abraço. Até mais.